10 profissões que não existem mais. Alguma vez você já parou para pensar que algumas profissões simplesmente não existem mais? Nas últimas décadas, graças ao avanço da tecnologia, tivemos grandes revoluções no mercado de trabalho. Assim, as atividades que antes eram realizadas por várias pessoas e demoravam vários dias para serem finalizadas, atualmente só precisam de alguns segundos e poucos cliques. Nesse sentido, resolvemos trazer aqui nesse vídeo as 10 profissões que não existem mais. Assista até o fim, pois tenho certeza que você vai se surpreender com a nossa lista. Aproveita, já deixe seu like nesse vídeo para que a gente possa entender que esse conteúdo é relevante para você. E bora para nossa lista. 10. Cortador de gelo. Se você já assistiu o filme Frozen, deve se lembrar que no início da animação aparecem os cortadores de gelo. Então saiba que essa profissão realmente existiu. Antes mesmo do surgimento dos refrigeradores, uma opção para quem morava em lugares frios era vender gelo. Esses profissionais se arriscavam em cima de águas congeladas para cortar, armazenar e comercializar blocos de gelo. E assim, abrimos a nossa lista de profissões comuns nas sociedades antigas, mas que não existem mais nos dias de hoje. 9. Leiteiro. Apesar de algumas cidades no interior ainda contarem com o apoio desse profissional, podemos dizer que essa profissão está praticamente extinta. Era um costume que cada residência deixasse uma vasilha do lado de fora da casa à espera do leiteiro. Você consegue imaginar uma coisa dessas nos dias de hoje? É bem provável que ocorra em zonas rurais, mas no grande centro de São Paulo isso é pouco provável. Número 8. Lanterninha de cinema. Sem dúvidas, é raro encontrar um cinema moda antiga, apesar de existirem alguns espalhados pelo Brasil e pelo mundo. No início, os cinemas contavam com o apoio de um profissional para ajudar as pessoas a encontrarem seus lugares por conta da sala escura. Eles sempre carregavam suas lanternas, daí o nome lanterninha. Além disso, o lanterninha também funcionava como um fiscal, que ajudava a preservar o silêncio e a organização durante o filme. Atualmente, ainda existem alguns profissionais que ficam à disposição dos consumidores, mas eles só auxiliam quando são solicitados ou quando acontece algo bem específico. Número 7. Radar humano. Sim, você não entendeu errado. Existiam radares humanos antes da existência dos radares automatizados. Vou explicar. Em resumo, eram pessoas que ficavam responsáveis por detectar a aproximação de aviões durante as grandes guerras. Assim, eles usavam uma espécie de trombeta sonora para aumentar a sua capacidade auditiva, e eles tinham que ser muito atentos. Aposto que você não esperava por essa. Número 6. Arquivista. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre essa profissão. Antigamente, todos os documentos de uma empresa eram físicos e eram tantos papéis que era necessário contratar uma pessoa responsável apenas para manter o arquivo organizado. No entanto, a internet e as novas tecnologias foram surgindo ao longo dos anos e geraram e continuam gerando um grande volume de dados, assim fazendo com que as empresas passem a inovar na gestão. Nesse sentido, os documentos e as demais informações importantes são todos digitalizados e armazenados e compartilhados em nuvem, sem a necessidade de um profissional para essa função em específico. Portanto, o arquivista entra na nossa lista de profissões que não existem mais. Número 5. Despertador humano. Quem é que gosta de um alarme de despertador? Acredito que ninguém goste, pois ele avisa quando está na hora de levantar para fazer as atividades rotineiras e nem todo mundo ama o seu trabalho a ponto de ficar feliz com o alarme do despertador, por exemplo. Porém, saiba que antigamente os despertadores eram muito piores. Em alguns países da Europa, pessoas eram contratadas para bater na janela com varas compridas ou atirar ervilhas em um canudinho, como forma de acordar as pessoas. Essas pessoas eram conhecidas como batedores e foram muito úteis na Revolução Industrial. Porém, com a invenção do despertador em 1876, eles foram perdendo sua função e entra na lista de profissões antigas que não existem mais. Número 4. Telefonista. Depois que o primeiro telefone foi inventado em 1876, o mundo nunca mais foi o mesmo. Quem concorda? A diferença nos dias atuais para aquela época é que as pessoas não conseguiam ligar diretamente para outro aparelho. Era necessário que alguém realizasse essa conexão. A telefonista. Sim, eram em sua maioria as mulheres, pois eram consideradas mais simpáticas do que os homens. E por mais incrível que pareça, essa profissão existiu no Brasil até a década de 80. Consegue acreditar? Tem até uma série de televisão na Netflix que retrata um pouco de como eram os trabalhos das telefonistas. Vale a pena assistir. Número 3.
Carregador de troncos. Atualmente é muito comum encontrar caminhões e embarcações encarregados de carregar troncos de madeira. No entanto, antigamente esse transporte era feito por milhares de trabalhadores que guiavam os troncos por terra e por água, através da correnteza. Consegue imaginar? Número 2. Ator e atriz de rádio. Sabe aqueles podcasts que estão famosos na atualidade? Pois bem, eles são uma prática bastante antiga. Inicialmente, existiam apenas as transmissões de rádio e não existiam as novelas de TV como conhecemos hoje. O programa favorito das pessoas eram as famosas radionovelas. Todos se sentavam ao redor do rádio para ouvir atentamente as histórias interpretadas por atores e atrizes de rádio. Me diz, você assistiria uma radionovela com sua família? Número 1. Arrumador de pinos de boliche. Por fim, e não menos importante, para encerrar a nossa lista de profissões que não existem mais, apresentamos o arrumador de pinos de boliche. Sim, você não entendeu errado. Em resumo, nos anos 1940, ainda era possível observar crianças e adolescentes recolhendo e organizando os pinos que caíam com o boliche. Somente a partir de 1950 que essa ação deixou de ser manual para ser mecânica. Assim, atualmente até mesmo os jogos de boliche são beneficiados com a tecnologia. Por fim, o que achou desse vídeo? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu assistiria a radionovelas. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim ficará por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo.